Olá, eu sou o Elidinho e estou aqui para mais uma de nossas aulas sobre o eletrocardiograma. Estamos ainda nas aulas iniciais, as aulas introdutórias, porém importantes para a nossa compreensão posterior, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre registro, calibração e frequência cardíaca, temas importantes. Bom, para começar, o eletrocardiograma ele é registrado em papel milimetrado, aquele papel quadriculado, aquele papel que usávamos no ensino fundamental para aprender a desenhar gráficos, né? Classicamente é esse papel que nós utilizamos. E a velocidade de registro é de 25 milímetros por segundo. Isso é importante, pois uma vez que a configuração do eletrocardiograma do aparelho está em uma velocidade superior, por exemplo, 50 milímetros por segundo, significa que o papel irá correr a uma velocidade muito alta e cada complexo QRS registrado irá ficar muito espaçado entre um e outro. Logo, teremos uma falsa interpretação de bradirritmia. Agora, o contrário. Se o aparelho estiver configurado para correr uma velocidade inferior, por exemplo, de 12,5 milímetros por segundo, significa que cada complexo QRS registrado ficará muito próximo um ao outro. Teremos uma falsa impressão de taquiarritmia, de taquicardia. Então, é importante observar a velocidade com que o aparelho está registrando o eletrocardiograma. Na horizontal, nós temos a contagem de tempo, né? A duração. E na vertical, nós temos o registro da amplitude, da voltagem, da quantidade de energia envolvida. Aqui é um papel milimetrado, papel clássico em que se utiliza o eletrocardiograma. Hoje nós sabemos que os aparelhos modernos, eles que produzem um arquivo digital, geralmente eles podem não mostrar um papel quadriculado de fundo, mas ele é baseado, né, ele é calculado como se fosse um papel milimetrado. Né? Aqui ampliei só para demonstrar mais uma vez. Na vertical registra-se a voltagem e na horizontal o tempo, né? Sendo que cada quadradinho, cada casinha dessa, que tem uma área de 1 milímetro, né? Que tem um tamanho de 1 milímetro, na vertical corresponde a 0,1 mV e na horizontal 0,04 segundos ou 40 milissegundos. Em relação à calibração do eletrocardiograma, é importante salientar o seguinte: o padrão universal de registro é o N, onde a cada 10 milímetros na vertical nós temos a correspondência de 1 milivolt. Okay? Esse é o padrão. Antes de iniciar a interpretação do eletrocardiograma, é importante conferir se ele está calibrado em N ou 10. Né? Tem alguns aparelhos que ao invés do registro em N, virá simplesmente o valor 10. Tá bom? Isso é importante porque nós temos outros dois tipos de calibração. O 2N, por exemplo, e o N por 2. No 2N, é como se nós estivéssemos aumentando o ganho desse eletro, como se estivesse dando um zoom a esse eletrocardiograma. Por isso, nós podemos falsamente ter uma interpretação de aumento de amplitude, como de sobrecargas, por exemplo. Okay? E o N por 2 em ondas que habitualmente nós poderíamos observar e enxergar na calibração como um N, se nós reduzirmos, colocar em N por 2, essas ondas podem desaparecer ou não ficar tão visível no eletrocardiograma. Da importância de manter a calibração em N. Geralmente, o eletrocardiograma vem acompanhado com esse retângulo, aí, né, onde nós temos 10 milímetros na vertical e 5 na horizontal. Né? Ele geralmente vem no cantinho, ou no início da derivação ou lá no final. É importante observar, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho esse eletrocardiograma. Então é possível observar aqui no início das derivações o retângulo e eu também tenho um registro dele aqui no papel. Eu vou dar um zoom aqui. Olha só, eu tenho um retângulo com 10 milímetros de altura e 5 de largura, né, vertical e na horizontal. Embaixo também tem o registro de 25 milímetros por segundo e 10 milímetros por milivolt, né? Ou seja, a calibração e a velocidade estão normais. Bom, da mesma forma, se nós pegarmos um eletrocardiograma como esse, que nós chamamos de posição retrato, né, é possível observar que ele vem. O registro aqui em cima, apesar de nós não observarmos aquele retângulo, mas eu tenho o registro aqui em cima da velocidade e aqui embaixo também da calibração. Né? Vou dar um destaque maior aqui. Velocidade de 25 milímetros por segundo. E embaixo,
10 milímetros por milivolt, ou seja, N, tá bom? Em relação à frequência cardíaca, uma vez que nós temos o papel calibrado e a velocidade correta, né, de 25 milímetros por segundo, é possível fazer uma contagem da frequência cardíaca com mais fidedignidade, né? A unidade que nós utilizamos é o batimentos por minuto, BPM. Nosso valor de referência normal é de 50 a 100 batimentos por minuto. Se frequências acima de 100 chamamos de taquicardia, frequência abaixo de 100 chamamos de bradicardia. A fórmula que nós utilizamos para calcular a frequência cardíaca quando o aparelho não te fornece é essa, onde nós temos a frequência cardíaca igual a 1500 dividido por RR. FC é a frequência cardíaca, 1500 é o valor, a nossa constante, e RR é a medida entre uma onda R e a outra onda R de dois complexos QRS consecutivos. Bom, aqui nós temos um eletrocardiograma mostrando para a gente. Ao lado nós temos o retângulo, né, mostrando a nossa calibração. Mas aqui em cima também tem os detalhes do eletrocardiograma N e ao lado 25, ou seja, está calibrado em N e a velocidade é de 25 milímetros por segundo. Vou contar a frequência cardíaca, eu posso mensurar entre um complexo QRS aqui e outro. Tradicionalmente nós aprendemos a contar quadradinhos, mas tem uma dica importante aí. É só pegar uma régua. Pegue uma régua e faça a medida, ok? Bem mais fácil do que contar os quadradinhos. Então, olha só, entre essa onda R e a onda R subsequente, né, eu tenho 20 milímetros. Então, jogando na fórmula, 1500 dividido por 20, eu tenho 75 batimentos por minuto. Essa é a frequência cardíaca desse eletrocardiograma. Tudo bem? É bem simples, é bem rápido, é fácil de fazer. Agora, uma pergunta que sempre vem. E diante de um eletrocardiograma com ritmos irregulares, por exemplo, uma FA, uma fibrilação atrial ou uma arritmia sinusal? Bem, daí nós podemos fazer dois métodos, utilizar-se de dois métodos. O primeiro deles é medir 3 ou mais intervalos RR e tirar uma média, fazer uma média desses intervalos RR, um RR médio, por exemplo, tá bom? A outra é contar quantos complexos QRS tem dentro da derivação longa, por exemplo, D2 longo, e multiplicar. Se for o eletrocardiograma estiver na posição paisagem, você multiplica por 6. Porque que ela tira de D2 longo na posição paisagem? Ela dura em torno de 10 segundos. Né? Então, por regra de 3, você vai multiplicar quantos complexos QRS que tem nessa derivação, multiplicar por 6. Se o eletrocardiograma for na posição retrato, geralmente ele dura em torno de 7,5 segundos aquela tira. Então, nós multiplicamos por 8. Vamos aos exemplos? Aqui eu tenho um eletrocardiograma na posição paisagem. Tenho D2 longo, geralmente isso aqui dura 10 segundos. Eu tenho 10 segundos de duração. Daí eu multiplico por 6, tá bom? E na posição retrato, aqui na posição retrato, o D2 longo geralmente dura em torno de 7,5 segundos. Daí, por regra de Taylor, eu multiplico por 8. Aqui eu tenho esse eletrocardiograma. Primeiro eu vou fazer o cálculo da frequência cardíaca utilizando a medida, né, um RR médio. Vou medir 3 complexos QRS aqui. Aí nós temos esse primeiro RR, que eu estou chamando de RR1, tem 17 milímetros. O segundo, 10 milímetros. E o terceiro, 14 milímetros. Fazendo essa média, tem 3,66, 666, enfim. Arredondando, 13. 1.500 dividido por 13, lançando aqui na nossa fórmula de base, 1.500 dividido por 3 dá 115,38. Como tem batimento fracionado, a nossa frequência cardíaca aproximada aqui é 115 batimentos por minuto, nesse eletrocardiograma onde nós temos uma fibrilação atrial. Para ficar mais fácil ainda, nós podemos contar quantos complexos QRS tem dentro dessa derivação longa, né, desse D2 longo. Aqui eu tenho 19 complexos QRS. Como eu disse, por regra de 3, eu sei que vou multiplicar os 19 por 6. Logo,
a frequência cardíaca aqui é 114 batimentos por minuto. Eu acho, particularmente, mais objetivo, mais rápido, né? E mais fácil de fazer. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima!